Se prepara aí que o vídeo de hoje está incrível, pessoal. E a gente já começa com o Elon Musk xingando aí o assessor do Donald Trump, tá? Entrou em atrito com ele e disse que ele é mais burro que um tijolo. Exatamente isso, o Elon Musk acabando com o assessor de Donald Trump. Além disso, pessoal, o Alan dos Santos, tá? Ele teve uma entrevista com a Auri Verde e diz que já sabe o nome da pessoa que falsificou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, tá? Vou trazer tudo com detalhe aqui para você. E falando em Felipe Martins, a gente sabe que ele entrou agora na mira do STF mais uma vez. Então, o Alexandre de Moraes multa e ameaça ele com nova prisão, tá? Agora, indo para o campo aqui de São Paulo, né, o Tarcísio diz que vai participar da reeleição para governador de São Paulo, tá? E que Bolsonaro é sim o grande líder da direita e aposta nele para a presidência. Uma outra notícia que eu trago aqui, que é o superfaturamento nas compras do MEC, coloca aí o Camilo Santana na mira da Câmara, tá? Então, governo Lula entrando novamente nesses esquemas. Além disso, um economista aqui explica que a estratégia americana de contenção da China é apartidária, pessoal. Portanto, independe de quem esteja na Casa Branca, eles querem sim frear o crescimento da China como superpotência mundial. Pessoal, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e sem mais delongas, já vamos para a primeira notícia aqui, que é do Elon Musk entrando em atrito aqui com o assessor de Donald Trump e chamando ele, dizendo que ele é mais burro que um tijolo, tá? Então, ele rebatou críticas aí de Navarro em entrevista à CNBC, em que classificou o bilionário como um montador de carros, tá, pessoal? Então, o Navarro disse que o Elon Musk era somente um montador de carros. Então, o Elon Musk, bilionário, né, conselheiro presidencial, criticou duramente o assessor de comércio da Casa Branca, Peter Navarro, chamando-o de mais burro que um saco de tijolos, em meio a uma disputa política tarifária do ex-presidente Donald Trump, tá, que ganhou força nas redes ontem, pessoal, tá? Então, na publicação do X, o Musk chamou o Navarro de um verdadeiro idiota e zombou do conselheiro por já ter criado o trabalho de Ron Varna, especialista fictício, cujo nome é um anagrama do próprio Navarro. As declarações foram mais um capítulo da crescente troca de ataques entre os dois. Iniciada, né, após Trump anunciar na semana passada a imposição de uma tarifa mínima de 10% sobre as importações, medidas adicionais aplicadas a cerca de 60 países. Pessoal, uma coisa que está incomodando o Elon Musk é que essas tarifas, né, vão encarecer os produtos da Tesla, que basicamente são fabricados na China, né, pessoal? Então, o Elon Musk tentou interceder com Donald Trump, mas parece que não funcionou, né? Então, quando se trata de tarifa de comércio, todos nós da Casa Branca entendemos que o Elon é um fabricante de carros, mas não é um fabricante de carros. Ele é um montador, disse Navarro. Ele é um cara dos carros, é isso que ele faz. E quer peças estrangeiras baratas, completou. Tá aí, pessoal. O fabricante de automóveis mais verticalmente integrado nos Estados Unidos, com maior percentual de conteúdo nacional, tá? É o que o Musk está defendendo, tá? Pessoal, muita briga aí, muita coisa que vai rolar ainda até que o Musk saia do governo. E a gente traz agora, pessoal, urgente aqui na verdade, uma entrevista do Alan dos Santos, tá? Que ele deu ao Auri Verde e diz que já sabe o nome da pessoa que falsificou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Fala ele que é um brasileiro naturalizado americano, que ele não é um americano nato. Vamos ouvir aqui o Alan dos Santos. Houve uma manipulação de documento americano. A administração Trump está investigando quem é que fez essa manipulação. Já se sabe até o nome, tá, Pitória? Eu não quero adiantar, porque eu não quero atrapalhar nenhum trabalho da defesa do Felipe Martins. Mas já se sabe até o nome aqui nos Estados Unidos de quem manipulou esses documentos. E a pessoa, ela é naturalizada americana. Ela não é um americano nato. Então já se sabe que foi uma pessoa
que é brasileira, naturalizada americana, que manipulou esse documento. Então, como não suspeitar, ou seja, que o Alexandre de Moraes tenha, então, pedido para manipular esses dados e assim conseguir colocar o Felipe Martins na cadeia, nessa sanha dele de querer encarcerar, prender e até deixá-lo morrer, ou, se não, pedir a morte de Jair Messias Bolsonaro, que é o grande desejo do Alexandre de Moraes, e ele não esconde isso de ninguém. Houve uma manipulação de documento Aí, pessoal, americano. então, Alan dos Santos falando que houve sim uma falsificação, né, de documento lá de entrada, e que foi um brasileiro naturalizado americano, tá? Então já sabem, inclusive, o nome. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Pessoal, próxima notícia aqui da Gazeta do Povo: Felipe Martins na mira do STF mais uma vez. Moraes multa e ameaça com nova prisão, tá? Então, vamos ver aqui o que diz, pessoal. Programa Sem Rodeios da terça-feira de ontem repercute a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que multou Felipe Martins em R$20 mil por conta de uma publicação do advogado, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, né, no Instagram, em outubro de 24. Além da multa, Moraes deu 24 horas para a defesa de Felipe explicar a publicação sob pena de conversão das medidas cautelares em prisão, ou seja, ainda foi ameaçado de prisão novamente, né? Segundo Moraes, Felipe teria descumprido medidas cautelares ao ser filmado em silêncio pelo seu advogado durante a ida ao Fórum de Ponta Grossa, no Paraná. Tá aí, pessoal, vamos ver o que vai dar, né? Então, aplicada uma multa de R$20 mil e pediu explicações, tá? Com pena de cadeia. Pessoal, próxima notícia aqui, Tarcísio falando que virá a reeleição para governador de São Paulo e que Bolsonaro é o grande líder da direita e aposta nele para a presidência. Acredito muito na capacidade de reabilitação do Bolsonaro e a minha aposta é Bolsonaro. Ele é o grande condutor do processo de 2026. Absolutamente leal ao presidente Bolsonaro, que para mim foi um cara que transformou a nossa maneira de enxergar a política. Então eu acredito muito na capacidade de reabilitação do Bolsonaro e a minha aposta é Bolsonaro. Agora, Bolsonaro é a grande liderança da direita e a gente viu isso na manifestação do domingo. Sim. Ninguém tem a capacidade de mobilizar que ele tem, ninguém consegue reunir tanta gente e as pessoas estavam lá para vê-lo. Ele é o grande condutor do processo de 2026. Como em tantos momentos aí que a gente tem vivido, é o Supremo só, né? A Justiça. O Bolsonaro é um cara que tem sido muito perseguido desde sempre, né? Então é um cara que tem sofrido muito, sofreu ao longo do mandato, a gente pegar a história, observe, ele sofreu um atentado, né? Tentaram tirar a vida dele, teve muita dificuldade nessa relação institucional e agora está sendo, de novo, né, novamente muito perseguido. Mas a gente tem fé, eu acredito na reabilitação. Agora, independente de qualquer coisa, ele é o condutor desse processo, porque ele é a grande liderança da direita e é o dono do capital político. Então, ele no final vai dizer como que a eleição de 26 vai ser configurada. Eu acho que uma coisa que a gente pode ler, realmente, isso a gente pode ler do evento do domingo, é a união da direita. Observe que os governadores de direita, nós tínhamos 7 governadores presentes, depois chegou o 8º já no finalzinho, que foi o governador de Rondônia, que também esteve no ato, né? Então ele chega já no final da manifestação, mas nós tivemos 7 governadores dando todos bem avaliados, né? Todos bem avaliados, e nós tivemos um recado claro, olha, está todo mundo junto, ninguém tem o interesse necessariamente de ser protagonista desse processo, todo mundo quer construir uma alternativa para o Brasil, construir juntos essa alternativa, ter um projeto de país, né, e apresentar, oferecer esse projeto para a população, que é um projeto de prosperidade, um projeto de transformação, um projeto para caminhar na direção correta, e esse grupo vai estar junto. Então quem aposta muito em fragmentação da direita, acho que está apostando errado, porque esse grupo vai se unir nessa reta final, na reta decisiva, e o grande condutor do processo e a grande liderança desse processo vai ser o presidente Bolsonaro. Perfeito. Aí, pessoal, então Tarcísio falando que a direita está se unindo, né, através dos governadores e com a liderança do Bolsonaro, que ele vai ser o condutor desse processo, tá? A próxima notícia aqui, a gente vê superfaturamento em compras do MEC, né, coloca Camilo Santana na mira da Câmara, tá? Então o Ministério adquiriu mesas e cadeiras com um sobrepreço de 1 bilhão, pessoal, é bilhão, tá? Não é milhão, são 1.000 milhões, 1 bilhão sobre a gestão do PT, tá? Então aqui o ministro da Educação e o presidente Lula. O ministro da Educação, Camilo Santana, pode ser convocado pela Câmara de Deputados para esclarecer denúncias de superfaturamento na compra de móveis escolares. O deputado Kim
Kataguiri apresentou um requerimento à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para pedir uma oitiva do ministro do governo Lula, pessoal. Tá? Então, além de articular a convocação do ministro, o deputado também acionou o TCU, né, pessoal, Tribunal de Contas da União, para investigar indícios de sobrepreço, restrição à competitividade e possível direcionamento das contratações. Tá? Ele também enviou um ofício para solicitar esclarecimentos do governo do Lula. Cadeiras e mesas superfaturadas na gestão de Camilo Santana, tá, pessoal? Então, o FNDE aprovou a compra de carteiras escolares com preço 50% superior ao valor de mercado. O custo total ficou em 3 bilhões de reais, ou seja, 1 bilhão acima das estimativas da CGU. Os dados constam na representação do deputado da União aos órgãos fiscalizadores. Um exemplo é o conjunto de mesa para professor. Em 2022, o preço era R$ 368, reajustado para R$ 387. No entanto, a compra foi aprovada por R$ 1.072, conforme os preços registrados no pregão de 2024. Tá aí, pessoal. Então, a gente vê o mais do mesmo aqui do governo Lula voltando, né? E a próxima notícia aqui é um economista explicando a estratégia americana de contenção da China, né, pessoal, que é apartidária, tanto faz se é republicanos ou democratas, independentemente de quem esteja na Casa Branca, a ideia é barrar o crescimento da China. Vamos ouvir aqui. O tarifaço do Trump, existe a China e existe o resto. Quer dizer, quando ontem foi ventilada a possibilidade de uma pausa de 90 dias nas tarifas, era uma pausa de 90 dias para todo mundo, menos para a China. Então, a gente está falando de algo que tem acontecido ao longo dos últimos anos. Os Estados Unidos vêm numa estratégia crescente de contenção da China, e isso ganhou corpo no mandato anterior do Trump e avançou durante o governo do Biden, não recuou durante o governo do Biden. E agora o Trump avança ainda mais. O TikTok, né, foi... Um ótimo exemplo. Né, a retaliação ao TikTok foi gestada no governo Biden com o aval do Congresso Nacional, retaliação do Parlamento. Ao TikTok, também questões relacionadas a limitações de investimentos americanos na China. Isso é governo Biden. Limitações no que diz respeito a exportações de semicondutores de alta complexidade tecnológica para a China. Isso é governo Biden também. Os Estados Unidos percebem que ao longo das últimas décadas a China cresceu muito, acumulou um grande volume de reservas internacionais em dólares, a gente está falando mais de 3 trilhões de dólares, uma capacidade de investimento e de influenciar o mundo de maneira muito significativa. E esse crescimento e esse acúmulo de reservas internacionais foi feito principalmente em cima dos Estados Unidos. Quer dizer, o crescimento chinês foi puxado por exportações em direção ao mercado americano. O acúmulo de reservas internacionais chinesas foi feito com dinheiro que saiu dos Estados Unidos. Então, já tem algum tempo que os americanos olham para isso e dizem, isso tem que parar. Tem que parar, ou pelo menos tem que desacelerar de forma muito importante, sob pena da China eventualmente nos engolir, eventualmente nos ultrapassar, passar a ter um PIB pela taxa de câmbio oficial maior do que o PIB dos Estados Unidos. Então, eu vou atrapalhar a China no que eu puder. É claro que o Trump é muito mais verborrágico e muito mais agressivo no seu método de enfrentamento da China. É claro que a gente está falando de duas economias que são interdependentes do ponto de vista econômico. Quer dizer, a China precisa dos Estados Unidos, os Estados Unidos precisam da China. A China tem uma grande quantidade de títulos do Tesouro americano. A China tem uma grande quantidade de dólares nas suas reservas. Os Estados Unidos precisam do fornecimento da China de uma série de produtos importantes para a indústria americana e também para o consumo dos americanos. Agora, uma coisa que me parece que não vai retroceder é a estratégia americana de contenção da China. Porque isso é apartidário, isso é algo que independe realmente de quem está na Casa Branca. Aí, pessoal, então, o economista aí falando, né, que a questão de conter a China é apartidária nos Estados Unidos. Chegou até aqui no vídeo? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, deixa um comentário aí o que você achou dessas notícias, né? Será que vai aparecer essa pessoa que inseriu os dados lá para o Felipe Martins nos Estados Unidos, né? Será que
Vão pegar essa pessoa? Será que vão descobrir? Vão chegar em alguém mais aqui no Brasil que pediu para que eles fizessem isso? Me conta tudo aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.